E aí, pessoas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós vamos resolver uma confusãozinha que muitas pessoas passam, que é a diferença entre corpo de delito e exame de corpo de delito. Eu sempre me confundia, e se você também se confunde, assiste o vídeo que você vai aprender de uma vez por todas essa diferença. E se você nem sabia que tinha diferença entre eles, ou mesmo nem sabe o significado dessas palavras, assiste, que conhecimento nunca é demais. Principalmente conhecimento jurídico, na verdade. Vou puxar a brasa pro meu curso. Vamos lá. Primeiro, para haver uma condenação em um processo crime, é imprescindível, ou seja, não pode faltar a prova da autoria e a prova da materialidade, certo? A prova da autoria é provar que foi aquela pessoa que cometeu, e a da materialidade é a prova que o crime realmente existiu. Logo, o corpo de delito é a materialidade da ação, é a prova concreta de que existiu o crime, ou seja, aquilo que é visível, perceptível aos sentidos. É um conjunto de elementos materiais ou vestígios que indicam a existência de um crime. Seja um cadáver em um crime de homicídio, seja um cofre arrombado em um crime de furto ou roubo. Não é necessariamente um corpo, literalmente, como o nome sugere, mas sim o local do crime e os seus vestígios. Já o exame de corpo de delito é a prova pericial feita no conjunto de vestígios deixados. A maioria dos crimes, não todos, mas a maioria deixa vestígio. E esses vestígios estão no corpo de delito, que é o lugar do crime. E os próprios vestígios também são o corpo de delito. Porém, esses vestígios, por mais incriminadores que possam parecer, eles necessitam passar por uma perícia para ficar provados, sem sombra de dúvidas alguma, daquele acontecimento. Por exemplo, imagine você aí uma cena de homicídio qualquer, que no local do crime está o cadáver e a possível arma utilizada para efetuar os disparos. Ambos são corpo de delito, ok? Porém, é preciso fazer um exame, uma perícia na arma para saber se realmente foi aquela arma utilizada para matar e não outra qualquer, e um exame no cadáver para saber se ele realmente morreu por causa de tiros daquela arma ou se foi por outra causa mortis qualquer, e essas perícias são o exame de corpo de delito. Entenderam? É bem simples. Sempre que houver vestígios, é indispensável o exame de corpo de delito. Isso pode gerar nulidade. Vocês vão ver daqui a pouco. Portanto, o primeiro é a materialidade da ação, que é o corpo de delito, que é tudo aquilo que está lá no local do crime, a arma, o cadáver, os vestígios em gerais. O segundo, que é o exame de corpo de delito, são os exames, realmente as perícias, é tudo aquilo que o perito vai fazer, vai analisar e fazer um relatório em cima do corpo de delito. É fácil a diferença, na verdade. O problema é que algumas doutrinas, livros, confundem na explicação, assim como os jornais, às vezes, utilizam palavras como se fossem a mesma coisa. E na legislação? Como é que fica? Onde é que está isso que eu falei na legislação? A legislação, ela está no Código de Processo Penal, você vai encontrar sobre o corpo de delito, exame de corpo de delito, está lá no Código de Processo Penal, no artigo 158. Quando a infração deixar vestígio, será indispensável o exame de corpo de delito direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Notem que aqui aparece a figura do exame de corpo de delito indireto, que eu vou falar nele daqui a pouquinho. Nós temos também o artigo 564 que diz: a nulidade ocorrerá nos seguintes casos. Inciso 3º, por falta das fórmulas ou dos termos seguintes. A linha B, o exame de corpo de delito nos crimes que deixarem vestígios, ressalvado o disposto no 167. Aqui é o seguinte: se o crime deixou vestígio, tem vestígio, e não for feito o exame de corpo de delito, vai ser nulo. O processo crime vai ser nulo. Não vai ter processo, vai gerar nulidade por não ter tido o exame de corpo de delito. Ressalvado o artigo 167. E o que diz o artigo 167? O artigo 167 diz: não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta. O que isso quer dizer? Num crime que não tiver vestígio, certo? Poderá e provavelmente haverá testemunhas. E essas testemunhas, o depoimento dessas testemunhas será tomado pelos peritos, que vão substituir o exame de corpo de delito direto. Não tem vestígio, exame de corpo de delito direto, normal. Não tem vestígio, não dá para fazer, então, exame de corpo de delito indireto, que é através de depoimento de testemunhas. Então, o exame de corpo de delito pode ser direto, quando os peritos realizam diretamente, sobre a pessoa, o objeto da ação delituosa, a fechadura, etc, 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 a arma do crime, o cadáver, tudo aquilo que eu falei.
E direto, que quando não é propriamente um exame, uma vez que os peritos se baseiam nos depoimentos das testemunhas em razão do desaparecimento dos vestígios. Nessa hipótese, o exame pode ser suprido pela prova testemunhal, pois o crime não deixou nenhum vestígio, ou o vestígio desapareceu com o tempo. Por exemplo, para ficar melhor na cabecinha de vocês. Crime que não deixa vestígio pode considerar um crime contra a honra. São eles lá, calúnia, injúria e difamação. Cometido presencialmente, porque se for cometido online pode deixar vestígio. Mas o presencial não vai ter vestígio, porque é uma ofensa à honra. O que pode ter são testemunhas. E essas testemunhas vão suprir o vestígio. E também um outro crime muito bem orquestrado, coisa de filme lá, que é meio difícil de acontecer, mas pode acontecer. E um crime que o vestígio desapareceu, nós podemos citar um caso de estupro, que para comprovar se realmente houve o abuso e na pessoa não tem lesões graves, não tem hematoma, não tem nada assim muito evidente de que houve um estupro, um abuso, é preciso fazer um exame de corpo de delito. Porém, se esse exame não for feito em determinado tempo, os possíveis vestígios somem. Esses vestígios, esse exame vai ser feito na genitália da pessoa. Lá vai ficar umas marquinhas que com esse exame dá pra ver se houve ou não o abuso. Só que esses vestígios vão sumir com o tempo. Então, se não for feito a tempo, some e vai ter que ser feito um exame de corpo de delito indireto, que é a prova testemunhal. Entenderam, pessoal? É isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam, deixem as dúvidas nos comentários ou pelas redes sociais que estarão na descrição do vídeo, por favor. Junto com as fontes que eu utilizei para a pesquisa da produção desse vídeo. Deixem um like para incentivar a mais vídeos, se inscrevam no canal para acompanhar os próximos e muito obrigado pela audiência. Até a próxima. Tchau, tchau.